Por mais de 1000 anos, a Inglaterra foi católica. No ano de 1509, Henrique VIII subiu ao trono. Ele desposou Catarina de Aragão, mas ela e Henrique não conseguiram gerar um herdeiro homem. Em 1527, Henrique decidiu que o casamento deveria ser desfeito. Mas o Papa se recusou a conceder uma anulação. O parlamento inglês aprovou o ato de supremacia em 1534, que declarava o rei Henrique VIII como a autoridade suprema da Igreja da Inglaterra. Alguns viram tal lei como o início do protestantismo na Inglaterra. Outros viram a Igreja Anglicana como continuação da Igreja Católica. Mas desde então, como Igreja Inglesa com uma autoridade local, o rei. O intuito da Igreja da Inglaterra no século XVI era ser uma igreja verdadeiramente nacional. Era para ser a Igreja na Inglaterra, não uma denominação à parte, necessariamente a Igreja de todas as pessoas. De certo modo, foi o desenvolvimento natural do que acontecia na Europa daquela época. Os Estados-nação estavam em formação, estavam descontentes com o poder internacional, com o papado. Do século XIV em diante, na França, Itália, Alemanha, Espanha, todos os países diziam: queremos continuar católicos romanos na teologia, mas queremos o controle de nossa própria igreja. De certo modo, era tudo o que Henrique VIII queria. Para aqueles que haviam como continuação da Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra agora se tornara um meio-termo entre o protestantismo e o catolicismo romano. O protestante Thomas Cranmer ajudou a resolver o problema marital de Henrique VIII ao propor que a questão fosse colocada não ao Papa, mas sim aos teólogos das universidades. O primeiro livro de liturgia comum, escrito em 1549 e revisado em 1552, fora em grande parte obra do protestante Thomas Cranmer. Este é o livro de 1549, o primeiro livro de liturgia comum de Cranmer. Sua importância foi que ele se inspirou muito na beleza da liturgia católica da Idade Média, mas traduzindo-a para o vernáculo para ser acessível a todo o povo. O anglicanismo sempre considerou que, apesar da importância do clero e da importância dos bispos, o verdadeiro povo de Deus são os leigos, são todos os batizados, que agora participavam totalmente do culto graças ao trabalho de Cranmer. Em 1533, Cranmer tornou-se arcebispo de Canterbury. Em 1553, o catolicismo foi restaurado na Inglaterra, quando Maria, a filha católica de Catarina, tornou-se rainha. Cranmer foi queimado na estaca junto com algumas centenas de outros hereges protestantes. Outros protestantes fugiram para a Europa continental para cidades protestantes, como Estrasburgo, Frankfurt e Genebra. Quando Maria morreu em 1558, Isabel subiu ao trono. Ela era filha de Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII, e como rainha, foi virtualmente impelida por tal descendência a ficar do lado dos protestantes. A Inglaterra voltava ao protestantismo e os exilados podiam voltar para ajudar a protestantizar a Igreja inglesa. Entre aqueles que divergiam do padrão anglicano estava um grupo chamado de puritanos. Eles surgiram em parte de uma disputa sobre o governo da Igreja. Uma das primeiras discórdias envolvia a continuação do uso de vestes ou itens usados pelos pastores nas cerimônias do culto. Um dos símbolos inconfundíveis do bispo é o báculo. O bispo é o pastor, líder do povo, e pastor significa que comanda o rebanho. A ideia do báculo como um símbolo de autoridade e de ser o pastor líder era, é claro, a de que o bispo pudesse alcançar e resgatar aqueles que precisavam ser salvos. Alguns bispos, com o passar do tempo, também salientaram que o báculo tem outra extremidade, com uma ponta afiada que, quando necessário, o bispo pode usar para espetar alguém, se for necessário. Alguns desses puritanos da Inglaterra podiam ser chamados de presbiterianos. Os puritanos meditavam muito sobre a gravidade do pecado, sua cura e a necessidade de Deus para suscitar a conversão de uma alma individual. Eles estavam convencidos de que a verdadeira Igreja de Deus não possuía bispos e estavam comprometidos a um ministério culto para o anúncio da palavra na pregação. Os puritanos mais tarde vieram a ser chamados de independentes e depois de congregacionalistas. Alguns independentes praticavam batismo nos crentes adultos e ficaram conhecidos como batistas.
A Igreja estabelecida e o Estado da Inglaterra se uniram para resistir a esses críticos, perseguindo muitos deles. Após a era protestante da Reforma, um período de consolidação começou a delinear fronteiras teológicas e políticas na Europa. Em 1555, a Paz de Augsburgo acabou com as guerras entre os luteranos e os exércitos católicos do imperador do Sacro Império Romano, Carlos V. Esse acordo permitiu que cada soberano territorial do império determinasse se sua terra seria luterana ou católica. Nenhuma outra fé era permitida. Na França, guerras religiosas intermitentes chegaram ao fim com o Edito de Nantes, em 1598. O edito concedia certa liberdade religiosa aos protestantes franceses chamados huguenotes, mas foi rescindido quase um século depois. Os huguenotes foram forçados a fugir para as montanhas francesas ou emigrar. No início do século XVII, Jaime VI da Escócia tornou-se o rei Jaime I da Inglaterra e fez uma reunião para resolver disputas entre bispos anglicanos e os reformadores. Embora sem conseguir resolver questões envolvendo o governo da igreja e o culto, chegou-se a uma tradução oficial em inglês da Bíblia para ser usada em todas as igrejas britânicas. A chamada versão autorizada da Bíblia, mais conhecida como Versão do Rei Jaime, surgiu em 1611. No século XVII, a Guerra dos 30 Anos invadiu terras do Sacro Império Romano e acabou com a Paz de Westfália, em 1648. O Império agora reconhecia as igrejas reformadas, além de católicos e luteranos. As guerras civis inglesas na década de 1640 deram liberdade por alguns anos para os presbiterianos, dissidentes independentes e quakers. Fundados por George Fox na década de 1640 e conhecidos como membros da Sociedade de Amigos, eles mantinham várias convicções consideradas extremamente radicais pelo resto da sociedade. Os quakers afirmavam que práticas protestantes tradicionais, tais como o culto, o batismo e a comunhão, eram exteriores e deviam ser rejeitadas. Não permitiam nenhuma ordem especial de pastores. Assim, as mulheres vieram a exercer maior liderança entre os quakers do que em outras expressões protestantes. Eles acreditavam em revelação imediata, por obra do Espírito na vida dos crentes, e consideravam a revelação bíblica uma fonte claramente secundária. Essa revelação podia ser discernida pela luz interior que Deus teria concedido a todas as pessoas. As pessoas entram e ficam em silêncio, entram apenas uma de cada vez ou com a família, e o silêncio continua por cerca de 1 hora, dependendo do que acontece e de como as pessoas se sentem. Isso vem dos quakers pioneiros, ou seja, o conceito de que Deus está dentro de todos. E todo o resto acaba derivando disso, incluindo a revelação contínua e a busca pela verdade. Eu me levantar e romper o silêncio, eu acho que eu só farei isso quando meu coração disparar e eu souber que há uma coisa que eu preciso dizer. Mas a sensação é de sempre ter um espírito se movendo no grupo. Com o decorrer do século XVII, alguns protestantes reformistas e luteranos começaram a se queixar do caráter da fé e da vida religiosa que surgia dos esforços que competiam para definir a ortodoxia. Esses críticos foram chamados pietistas. O pietismo gerou uma grande quantidade de atividade prática, incluindo atenção a questões sociais, como educação, auxílio aos pobres, abolição da escravidão e temperança. O experimento religioso inglês terminou quando a monarquia inglesa foi restaurada por Carlos II em 1660, e a religião anglicana foi rapidamente restabelecida. Os protestantes fora da igreja inglesa ficaram então oficialmente conhecidos como dissidentes, e o Ato de Tolerância de 1689 permitiu seus cultos. O ressurgimento evangélico ocorreu em circunstâncias bem diferentes na Europa, na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas na América. Um historiador identificou 4 propriedades da religião evangélica. Primeiro, seu interesse na conversão ao cristianismo, baseado na crença de que vidas precisam ser mudadas. Segundo, a mensagem do Evangelho é expressa no esforço tanto pessoal como social. Terceiro, também a grande consideração pela Bíblia. E, finalmente, a visão evangélica da expiação enfatiza que não basta reverenciar Jesus como líder espiritual. Os evangélicos proclamam que Jesus foi um Salvador que foi sacrificado na cruz pelos pecados da humanidade.